Vamos à Bíblia Sagrada, abra então a sua Bíblia. Inclusive nós estamos estudando e hoje pela manhã se fez menção dessa passagem. Eu gostaria que você abrisse lá em Judas, a epístola de Judas. Judas só tem um capítulo. E pensa num capítulo maravilhoso, estupendo. É o de Judas. Vale a pena você gastar tempo estudando a epístola de Judas. É o primeiro livrinho antes. É o Apocalipse. É Judas. Glórias a Deus. Não é Judas Iscariotes, não. Judas Iscariotes escreveu nada, não deu tempo, morreu. Isso aqui é Judas. Quem é esse Judas? Irmão de Tiago, meio irmão de Jesus. Meio irmão de Jesus. É esse Judas. Então preste bem atenção, os irmãos que já beberam água, que já está tudo certo, atentos, esses que são ouvintes, atentos. Diz aqui, no início, logo, no início, aqui no primeiro versículo, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, certo? Então ele era meio irmão de Jesus. Irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então não tem assim uma região específica ou um povo específico. Escreveu aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência, todo o cuidado, todo o empenho em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, como ela acontece, como ela sucede, esse novo nascimento. Então eu estava pronto, com toda a diligência, para escrever a vocês acerca da nossa comum salvação. Foi que me senti obrigado. Me senti obrigado. Aqui é quase que constrangido. Certo? Como a mesma palavra que o apóstolo Paulo usou. Eu me senti obrigado, constrangido a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez foi dada por todos, foi entregue aos santos. Porque certos indivíduos se introduziram com dissimulações, com hipocrisias, com fingimentos, ocultando a verdade, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciadas para esta condenação. Há muito tempo, são homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Podeis assentar. Nós vamos estudar todo esse trimestre, e eu gostaria, assim, imensamente de convidá-los a fazerem parte da escola bíblica, aos domingos pela manhã, escola bíblica dominical. Em quase, são poucas as congregações que ainda mantêm a escola bíblica dominical, certo? Mas é uma escola de estudo da palavra de Deus. É nela que a gente cresce, é nela que nós, perguntamos tiramos as nossas dúvidas. É na escola bíblica dominical. Eu gostaria imensamente de reforçar esse convite para que você venha aos domingos pela manhã tomar café conosco aqui,
café com excelência e estudarmos a palavra de Deus, para que você cresça na graça de Deus e no conhecimento de Deus. A própria Bíblia diz: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a escola bíblica é fundamental para aquele que ama ao Senhor, aquele que verdadeiramente quer fazer a vontade de Deus. Ele tem que saber o que Deus quer da vida dele. Então ele precisa frequentar a escola bíblica dominical, ele precisa frequentar os estudos bíblicos às terças-feiras, ele tem que ser piolho de igreja, não tem jeito, entendeu? Não tem jeito, não tem como. Assiduidade à casa de Deus para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu santo templo é de suprema importância para aquele que se diz e tem consciência de que é servo de Deus. Então eu faço esse convite. Nós vamos estar estudando todo esse trimestre sobre essas questões heréticas, as heresias que estão se nomeando nos nossos dias, que não é diferente das heresias passadas, mas que nos nossos dias está com uma roupagem nova, com uma roupagem moderna. Mas são os mesmos falsos mestres, são os mesmos lobos vorazes, entendeu? São estes mesmos que se dizem ter conhecimento, são doutores de uma verdade que muitas vezes contradiz a verdade única e absoluta do nosso Deus. São pessoas que hoje não estão estudando a Bíblia Sagrada, estão tentando corrigir a Bíblia Sagrada, acrescentando coisas, acrescentando, muitas vezes tirando coisas. Você não pode nem acrescentar, nem tampouco remover nada da Bíblia, porque senão você vai estar sujeito aos flagelos que estão escritos nela. Então muitos hoje estão tentando mudar a Bíblia, estão tentando corrigir a Bíblia, estudando a Bíblia para encontrar contradições na Bíblia, enfim, estão fazendo de tudo até com o propósito de escrever uma nova Bíblia. A inteligência artificial vai escrever uma nova Bíblia. Então veja bem que a coisa está feia. Aquilo que nós estamos estudando, vamos estudar durante todo o trimestre, é exatamente o que está acontecendo nos nossos dias. Negando a Cristo Jesus, negando a coinonia, negando essa reunião dos santos, enfim, negando tudo aquilo que a Bíblia diz que tem que ser assim. Ele diz: não é bem assim. Não, a Bíblia é a verdade absoluta. Não, não é. Aí eles dizem que a Bíblia é uma verdade relativa, que na verdade não se pode crer em tudo que está escrito aqui. É um negócio abominável. Não creia em tudo que está escrito na Bíblia, não. Você não pode crer nisso. E questionando, né, sobre os autores da Bíblia, tempo que foi escrito a Bíblia, a canonicidade da Bíblia Sagrada, eles estão agora até questionando a canonicidade da palavra de Deus. Tem cabimento? Tem cabimento. E fazendo de tudo para negar a inspiração das Escrituras. Então a luta é ferrenha contra esta palavra e contra aqueles que creem nesta palavra. Eles estão vindo com tudo. E olha que nós já fomos, por exemplo, alertados com respeito a isso, que eles entrariam no nosso meio e outros surgiriam do nosso meio. São doutores que falam segundo aquilo que as pessoas querem ouvir. Quer dizer, aquilo que massageia o ego das pessoas, aquilo que vai trazer uma certa satisfação para as pessoas, é o que eles falam. Mas aquilo que confronta a pessoa, eles não querem ouvir. Por isso a Bíblia já nos adverte que nos últimos dias seriam dias difíceis. Está escrito, Paulo escrevendo para Timóteo, e mostra o perfil do homem deste século, pior que tem, onde está alojado ali a corrupção, uma maldade humana. E esse indivíduo dos nossos dias teria detratores. Eles não conseguiriam estar com as pessoas, não seriam cordatas, essas pessoas amantes de si mesmas, totalmente egoístas e avarentas. Quer dizer, as piores qualificações estão nos homens
ou no homem do nosso século. Então, obviamente, então, o que temos aí é luta ferrenha. As redes sociais estão abarrotadas de porcaria, muita mentira. Você passar a peneira ali, sobra pouca coisa. Então, existem muitos enganos ali, mas muitos enganos. E o pior de tudo, que aqueles que não estão voltados para a palavra de Deus, que não mergulham na palavra de Deus, não leem a Bíblia Sagrada, não estudam a palavra de Deus, são os mais vulneráveis a tudo que estão ministrando nas redes sociais. São absurdos e mais absurdos. Alguns são escancarados e outros estão assim camuflados, mas estão todos lá, certo? São os influenciadores contrários à própria palavra, correto? Que debocham da palavra, que fazem chacotas, piadinhas com a palavra de Deus, enfim, fazem de tudo para torná-la desacreditada e, por que não dizer, alguma coisa assim que já é passado. Não se pode crer numa palavra como essa, entendeu? De jeito nenhum, no século que nós estamos vivendo, com o avanço da ciência e com a IA, né, comandando tudo. A IA comandando tudo. Então, não se pode crer, esse livro está velho demais. Correto? Então, estão fazendo de tudo. Agora, o impressionante aqui de Judas, para você ver, você vai ler Judas, você vai ler 1 Pedro, 2 Pedro, você vai ver como esses homens, você vai ver Paulo combatendo de maneira ferrenha estas heresias terríveis. Irmão, preste bem atenção, essas heresias não arrebentam com a congregação, arrebentam com a sua fé. O problema não é a questão congregacional. O problema aqui não é bandeira de congregação, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista, não é nada disso, Ministério de Semear, não é essa bandeira. Eles estão querendo destruir a sua fé, porque fé é dom de Deus, e o diabo quer destruir esta fé que Deus te deu, e esta fé que Deus te deu, ela tem que ser inabalável, inegociável. Mas esta heresia e tudo que está surgindo aí é para fazer com que a sua fé seja abalada. No momento que conseguirem abalar a sua fé, você é uma pessoa vulnerável e o diabo vai te atacar com toda a força para te arrebentar de vez. Então a coisa é muito mais séria e muito mais perigosa do que nós pensamos, certo? Porque é um combate, essa heresia, ela vem para arrebentar a sua fé, para colocar interrogação na sua mente. Será que de fato a arca existiu, a arca de Noé? Não, isso é um mito. Isso não existe. Não há a mínima possibilidade, cientificamente falando, não há a mínima possibilidade daquela arca, pelas suas medidas, comportar tantos animais, e principalmente de grande porte dentro de uma arca. Isso é mito, gente. A arca não existiu, Noé não existiu, o dilúvio também não, blá, 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 blá. Aí você que não conhece a Bíblia, que não mergulha, que não estuda o Gênesis, que não procura saber, entender o que está escrito, aí você ouve e diz, sabe que está com uma certa razão? Pensando bem, significa, começou a abalar a sua fé. A interrogação é o campo minado do diabo, começou a abalar a sua fé, correto? Isso está de monte aí. Esse tipo de discussão, nascimento virginal de Cristo, é possível? Não é que pode? Isso também é blá, 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 blá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver,
e aí você vai gerar, né? O ente querido que de ti há de nascer será o Filho do Deus Altíssimo, o Salvador do mundo. Aqui isso é blá, blá, blá. Cientificamente não tem a mínima possibilidade disso, entendeu? Como é que pode? O Espírito de Deus descerá sobre ti, né? O poder do Altíssimo vai te envolver. Ele era engravidou? Ah, José, se eu fosse você, ficava de barba de molho. Então, quer dizer, são coisas que estão questionando. Jesus, ele era Deus ou era homem? Era homem ou era Deus? Não, ele é Deus e homem e Deus. Não, não pode. Ou ele é uma coisa ou ele é outra. Aí você diz, sabe o que é mesmo? Nunca tinha pensado nisso. Interrogação. Aí o diabo começa a operar. Então veja que eles estão fazendo de tudo. E são celebridades, são doutores, conhecedores da Bíblia Sagrada, que chega e diz, não há a mínima possibilidade de estudar o velho e o novo. Quer dizer, há uma discrepância enorme e tal, e tal, e tal. Tudo isso para tentar arrebentar com a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática. Para você hoje, carregar esse livro, e para você dizer, eu sou bíblico, eu sou Bíblia, como eram chamados os homens lá do primeiro século, eram chamados de Bíblias, onde eles passavam, diziam, vai um Bíblia ali. Então, para você dizer, eu sou Bíblia, eu sou cristocêntrico, você vai levar. Por quê? Porque hoje, tudo contribui exatamente para colocar a sua fé em risco, para abalar a sua fé. E eu tenho certeza que você já ouviu muitas perguntas sobre pessoas que estão todas cheias de dúvida com respeito ao céu. O céu existe? O inferno existe? Isso para uma mente do século 21, isso aí é idiotice pensar em céu ou inferno. Quer dizer que você vai ser jogado, vai queimar, vai queimar, nunca vai deixar de queimar. Não está vendo que isso aí não é verdade? Aí você pensa, mas é mesmo, né? Vai ser jogado no inferno, ficar queimando, o tempo todo, só queimando. Isso aí, eu acho que não está certo mesmo não. Aí começa a duvidar do inferno. Céu, lindo céu. Meu irmão, eles estão fazendo de tudo para você desacreditar dessas coisas. Quem vai para o céu aqui? Fica firme nessa fé, viu? Porque senão você não vai. Temos que permanecer firme naquilo que o Senhor disse. Aquilo que Ele deixou escrito para mim e para você. Ele nos mostrou o caminho, a verdade, a vida, é Cristo Jesus. Mas nesse livro aqui, o que me chama atenção é essa mudança abrupta de Judas. Ele disse, olha, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos sobre a salvação comum, como que é esse nascer de novo e tudo, aí eu me senti obrigado, constrangido a vos escrever isso. Quer dizer, uma convocação, uma chamada, mas uma chamada imperativa, uma ordem. Eu então me senti obrigado, constrangido a escrever-vos para que vocês se ajuntem e entrem numa guerra. Isso aqui é uma convocação para uma guerra espiritual. Entendeu? Eu senti a obrigação de escrever-vos. Para quê? Para que vocês se levantem contra o que está vindo por aí, a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, a entrar nesta batalha, nesta guerra, diligentemente, pela fé que uma vez, por todas, foi entregue aos santos. Ora, o que eu sempre falei aqui para os irmãos, que muitas vezes eu chego aqui com uma mensagem, eu estou com uma mensagem preparada em casa,
de repente o Espírito de Deus muda abruptamente as coisas. E eu chego com a mensagem aqui, mas não prego essa mensagem, porque o Espírito nos constrange a falar outra coisa, uma outra coisa, porque é necessidade absoluta, plena e urgente, urgentíssima. E aí nesse momento, você não pode, mesmo que você não queira, você não consegue. É o que aconteceu com Judas. Ele sentiu, fui-me obrigado. Quer dizer, e nós estamos vivendo esse momento de chamada, essa chamada aqui imperativa, essa convocação geral do povo de Deus batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Significa permanecer firme na palavra de Deus, sem resvalar os pés nem para a direita nem para a esquerda. Houve a arca de Noé, a arca tinha as medidas estão aqui. Deus passou para Moisés, como foi tudo no início, e ele deu as medidas tais, era um caixotão enorme, ia caber todos os animais de grande porte, porque Deus é poder, e mesmo se os animais fossem de grande porte, não desse para entrar, Deus diminuía eles, e eles entravam, não tem problema nenhum para Deus. Você está me entendendo? O problema é conhecer o Deus que você serve. Se a arca não coubesse todos os animais então fariam a sua própria arca e entraria. Deus é poder, meu irmão. Então os animais couberam sim, as aves vieram. Mas quem? Noé saiu atrás desses animais. Leia a Bíblia. Deus trouxe os animais até Noé, e Noé só ia colocando eles lá dentro. Mas como é que pode? As águas do dilúvio foram tantas que subiram. Diz que subiu, cobriu todos os picos mais altos da terra. Então quer dizer que cobriu até o Everest. Foi acima do Everest, porque a Bíblia diz que subiu as águas quase 7 metros acima do último pico mais alto. Só que contra o dilúvio eles não têm como argumentar, porque a própria arqueologia já provou de maneira plena e absoluta o dilúvio. Então não tem como, e ele não foi local, ele foi universal, foi no globo inteiro. Mas como é que pode? Deus pode. Deus fala, Ele cumpre, Ele promete e acontece. Os anos do homem serão 120 anos, e foram 120 anos de paciência, esperando que aquele povo se arrependesse. Mas não se arrependeram, e todos pereceram, exceto um que ainda ouvia, e era obediente ao Deus Criador, da descendência de Sete. O nome dele Noé. Inclusive a Bíblia apresenta a descendência de Sete até chegar em Noé. Era aquele segmento que voltou a buscar o Senhor, o Deus Criador. E Noé fazia parte desse segmento de Sete. Buscava a Deus, junto com a sua esposa, seus filhos. E é impressionante que, se você fizer a contagem, você vai ver, por exemplo, que esse dilúvio aconteceu, né? Aliás, a destruição de Sodoma e Gomorra veio a acontecer 450 anos depois do dilúvio. Isso significa, os filhos de Noé ainda estavam vivos. Não demorou muito para o povo se corromper novamente, e Deus destrói Sodoma e Gomorra e as 3 cidades vizinhas, numa demonstração do seu juízo contra a impiedade. Então você vê que eles fazem de tudo para deturpar a palavra. É por isso que Judas escreveu aqui, e Judas mostrou como que Deus agiu no passado, como que Deus vem agindo e vai agir até o futuro contra esses falsos mestres, contra esses falsos doutores, contra esses que querem trazer para dentro da igreja, né, dissimulando a verdade de Deus, isto é, fazendo com que as pessoas acreditem, pregando um pouco da verdade e o resto tudo é mentira. E tudo isso para quê? Para que ele possa obter de você dinheiro e muito dinheiro. Estão fazendo comércio com o povo de Deus. E aqui a Bíblia, Judas
nos mostra de maneira clara tudo o que Deus fez, está fazendo e ainda irá fazer. Certo? Então nós somos convocados a esta batalha. E eu vou dizer uma coisa para você, não é batalha do tempo de Judas, é do nosso tempo agora. É do nosso tempo agora. Esses últimos dias seriam dias difíceis, e eles estão aí por todos os lados. Meu irmão, tem tanta falcatrua, tanta mentira no meio, que você é uma ilusão tão grande que eles conseguem transmitir, uma ilusão tão grande que você ouve e diz: meu Deus, é verdade. Não é muitas vezes a sua carência. São tantas as misérias do homem, que qualquer um que oferece alguma coisa que possa lhe trazer um certo alívio momentâneo, ele quer na hora. Está doendo? Tá. Se tem um remédio, mesmo que seja ruim, mas passa a dor, passa, eu quero. Está desse jeito. Está desse jeito. Mas é uma mentira em cima de mentira. Não sei o que lá, blá, 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 agora Deus está me revelando, blá, 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 que tem uma pessoa com dor de cabeça. Meu irmão, se eu perguntar aqui, deve ter uma ou duas ou três com dor de cabeça aqui. Blá, 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 tem problema na coluna, Deus está me revelando, problema na coluna. E eu falo: Jolita, levanta aqui que está problema na coluna. Porque tem um monte aqui com problema de coluna, com perna doendo, entendeu? Problema em casa. Deus revela que as pessoas estão com problema muito sério em casa. Tem um monte aqui, quem não tem problema em casa? Isso sem falar sobre o número de documento, que essa falcatrua foi descoberta, entendeu? A pessoa descobriu qual é o número da sua identidade, blá, 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 mas ela já tinha descoberto muito antes. Não se esqueça que a sua vida está nua e patente aos olhos de todos. Se alguém quiser pesquisar o seu nome, vai saber onde está o seu CPF, o que você compra, o que você faz, onde você vai, onde você mora e tal, tudo. E aí chega aqui, eu vou revelar o que já foi revelado, está escancarado. Então tem muitos usando dessas coisas, até hoje, para iludir. São aqueles que vivem de torpe ganância, que sairiam do nosso meio, ou viria de fora. Bom, mas nós fomos convocados a batalhar por todo o corpo da verdade revelada acerca da salvação. Você tem que batalhar. Preste bem atenção, o que está lá em Gálatas capítulo 1. Vou pedir paciência dos irmãos só um pouquinho para nós vermos esse negócio. Lá em Gálatas capítulo de número 1. Gálatas capítulo 1, versículo de número 2. Olha o que diz aqui: e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Senhor, e do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz mais aqui: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós somos chamados a batalhar por esta verdade aqui. Você crê exatamente no que está escrito aqui? Que Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai? Você acredita no sacrifício vicário de Cristo? Você acredita que Jesus se sacrificou pela humanidade, para o perdão dos pecados da humanidade? Você acredita que em Jesus Cristo seus pecados já foram perdoados? Todos os seus pecados já foram perdoados, porque você crê nele. Crer no sentido de eu aceito o sacrifício vicário, eu aceito o sacrifício na cruz do Calvário, por Jesus Cristo, a quem eu tenho como Filho de Deus, um meu Salvador, um meu Redentor, um meu Senhor. Eu acredito.
porque eles vão tentar tirar isso de você. Esta verdade gloriosa. Por isso nós somos chamados para quê? Para defender o corpo do Senhor Jesus, que é a sua igreja, que está fundamentada na sua revelação escrita, está fundamentado no seu sacrifício vicário. Todos os seus pecados já foram perdoados. Ah, pastor, quer dizer então que... Não, quer dizer então que você continua pecando. Mas desde que você não seja um pecadeiro, vai sendo perdoado os seus pecados, porque há arrependimento e confissão. Agora o problema é não se arrepender e achar que está tudo certo e entra na vala comum desse mundão, e você sabe onde vai parar, né? Mas se você está em Cristo Jesus, se você crê que realmente o sacrifício foi vicário, isto é, para o perdão do pecado de todos do mundo, que esse sacrifício foi suficiente para perdoar todos os pecados, e é eficiente para aqueles que creem. É suficiente para tudo, mas só é eficiente para aquele que crê. E que você pode dizer como Paulo: esqueço as coisas que atrás ficam e prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu não vou ficar remoendo o pecado de ontem. Esse pecado de ontem, Jesus já pagou o preço por mim. Eu continuo olhando para o alvo, que é Cristo Jesus, e esqueço as coisas que atrás ficam. Eu não vou ficar trazendo à memória coisas que já passaram, já eram. Meu negócio é Cristo Jesus. Você crê piamente nisso, que Jesus está à direita de Deus intercedendo por você? Quem acredita nisso? Que Ele é o seu intercessor ali diante de Deus, e que Satanás te acusa todos os dias, mas todos os dias está lá o seu advogado, que é Jesus, o Cristo de Deus, aquele que morreu e ressuscitou e está à direita do Todo-Poderoso, intercede por nós. Ninguém pode te acusar, porque Jesus que ressuscitou está lá, e ninguém pode te condenar, porque aquele que morreu pela sua vida está te defendendo lá. Você está em Cristo Jesus, você é propriedade exclusiva de Deus, ninguém pode tocar na sua vida. Você é menina dos olhos de Deus, e o seu nome está escrito nas palmas das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é fé. É fé, mas aqueles que não têm esta fé, eles vão tentar dizer para você que você está alucinado, que na verdade você enlouqueceu. Como disseram para Paulo: as muitas letras te fazem delirar, viu, Paulo? Não é não, é a fé. É a fé. Então nós somos chamados para defender, para batalhar por todo o corpo da verdade revelada. Nós não podemos permitir que eles deturpem esta verdade. Nós estamos vivendo, como na lição que nós vamos estudar, nós estamos vivendo um tempo de apologia. Apologia. Isso é, Deus está levantando apologetas, isso é, aqueles defensores da fé, defensores da palavra de Deus. É como aqueles que tem alguém do seu lado e está falando da Bíblia, está contrariando a Bíblia, está zombando dela, e você que se diz servo de Deus fica calado. Não, você foi chamado para batalhar, você está numa guerra, e a guerra é espiritual. Portanto, muita vigilância, meu irmão, muita vigilância com o que você ouve, com aquilo que você vê, muita vigilância. Mas para isso, o servo de Deus só vigia se ele tiver aqui, fundamentado na palavra de Deus. A palavra de Deus é o seu crivo. Se não passar por aqui, não engula nada, por gentileza. Defenda a fé que uma vez foi te dada, porque esta fé que faz você ver o que o mundo inteiro não é capaz de ver. Essa fé te faz ver o céu, porque ele existe. Amém? E quem já partiu já está lá.
Outra coisa, se você vier aqui em 1 Timóteo, que é um dos textos também que fala muito sobre isso, aqui em 1 Timóteo, capítulo de número 4, olha o que diz o versículo de número 7 de 1 Timóteo, capítulo 4, diz aqui o seguinte: mas, aqui primeiro fala, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, é isso mesmo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, isto é, no corpo doutrinário da palavra de Deus, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, a verdade de Deus, esses mistérios gloriosos do Senhor, para tudo é proveitosa, é a doutrina de Deus, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser, promessa da vida eterna, é o corpo doutrinário bíblico, são as doutrinas básicas. Não estou falando de cabelo, não estou falando de roupa, não estou falando de maquiagem, não estou falando nada disso, estou falando da doutrina básica, fundamental, entendeu? Que eles querem destruir, Teve uma coisa aí que eu não sei também, não vou nem, mas é uma coisa horripilante. É um que se diz pastor agora, ele tem tatuagem até na ponta do nariz e tudo, cabelão comprido, não? E agora fundou uma igreja, certo? A igreja deles, daquele tipão, tá entendendo? É o trem mais louco do mundo, venha como está e permaneça como está. Venha como está e permaneça como está. Aí está cheio de boy, motoqueiros, os caras doidão, vem e fica do jeito que está, mano. Que palavra é essa que eles estão ouvindo? E eles falam de Jesus, é Jesus, é Jesus. Mas qual é esse Jesus? Jesus que não transforma? Jesus que não muda? Eu não estou falando para levar você assim, quer dizer, agora você é crente, você é careta. Não estou falando isso não, porque o crente não é careta. Muito pelo contrário, ele é sábio. Então ele sabe como viver e desfrutar dessa existência em Cristo Jesus. É careta no sentido de não encher a carinha dos repial, como eu falo por aí, entendeu? Dessas luxúrias, nesse ponto ele é caretão mesmo. Mas uma pessoa, por exemplo, que se converte a Cristo, e não há mudança radical nela, não houve Cristo Jesus nesse meio. Onde Jesus entra, a coisa muda. Primeiro que o indivíduo morre, e ele faz nascer de novo uma nova criatura, diferente, novos pensamentos, novos propósitos na vida, um novo segmento, é diferente. Então, se há conversão, mas não há transversão, não é conversão. Não é conversão. Conversão é outra coisa. Novo nascimento, regeneração é outra coisa. Mas querem deturpar o Evangelho. Outro chega e diz que a pior coisa que existe são as igrejas, são as congregações. Pronto, então agora lascou. Porque essa é a pior coisa que existe? Então, como é que vai ficar? Não, eu tenho a Bíblia, eu estudo a Bíblia em casa. Pois é, meu pai entrou nessa, ficou 21 anos desviado e fumando um cigarro atrás do outro de palha. Porque achou que poderia ser crente em casa. 21 anos, desviadão, fumando cigarro atrás do outro, de palha. Não pisava um pé dentro da igreja, da congregação. 21 anos, porque ele disse que ia ser crente em casa. Mas hoje o que se prega aí fora é isso. Você não precisa de congregar. Para quê? Você tem Bíblia, lê a Bíblia na sua casa, estuda, busca Deus lá, ore lá, vai nessa para você ver uma coisa. Primeira coisa, você está simplesmente sendo levado a desobedecer todos os princípios básicos chamado igreja do Senhor. Tudo que nela contém, como relacionamento, de submissão, de humildade, de oração uns pelos outros, de consideração mútua.
Tudo isso só é possível quando nós nos reunimos, orai uns pelos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros. Tudo isso é koinonia. Mas eles começam a pregar, diz que você não precisa disso. E joga a culpa em quem? Nos pastores. Está certo que há mau exemplos, como há mau exemplo em todos os segmentos da sociedade. Mas colocar tudo no mesmo balaio, isso não. Porque tem os que são chamados e tem aqueles que se fazem, são profissionais da fé. Mas os que são chamados é diferente. Então, muito cuidado, porque o que mais tem são desigrejados. E eu já conheci pessoas que outrora provaram das maravilhas de Deus, se tornaram desigrejados e hoje estão pior do que os ímpios aí fora. Porque o estado deles se torna pior do que o primeiro. Mas o que está no mundo está favorecendo isso. Eu não preciso congregar. Eu vou lá no meu YouTube, eu vou lá no meu Instagram, está cheio de mensagens. Primeiro, você não sabe de onde vem, qual é a fonte. Porque quando a Bíblia nos fala desses infiéis, desses lobos vorazes, desses falsos mestres, eles estão falando exatamente, não é do que eles ministram, não. Eles ministram, eles têm eloquência, certo? Mas se você for olhar a vida deles, é um desastre. A vida é um desastre total. Então o que nós estamos vendo é isso aí. E eles aproveitam de tudo. De tudo. E aí eles lançam mão daquele que era cantor gospel, que hoje é cantora. Todos conhecem, sabe? Está vendo aí? Não. Para fazer desacreditar da santidade de Deus. Pegam esses maus exemplos. Pega aquela outra que abandonou o louvor a Deus, foi para o mundão e hoje fica apresentando praticamente quase nua aí. Pega isso aí, está vendo aí? É isso, o diabo está cirandando e tripudiando por causa disso. Aí prega o outro pastor que morreu, está divorciando da mulher, e hoje está uma brigada lá por causa de possessão, de inventário, porque são milhões e milhões. E vão pegando, tudo, o diabo está agindo e pegando o que ele pode, para fazer desacreditar da fé. Isso abala muita gente. Muita gente vê e ouve, nossa, é mesmo, fica abalado na fé. Não tem que ficar abalado não, meu irmão, essas coisas haveriam de acontecer. Jesus diz, os escândalos vêm, mas sai daqueles por quem o escândalo vem. Melhor fora que nem houvesse nascido essas pessoas, mas não tem como, os escândalos vêm. Então isso não abala a minha fé. Os apóstatas estão sendo gerados agora dia após dia, estão virando as costas para Deus e indo lá para o terreiro de macumba, receber entidades. Isso está acontecendo demais, meu irmão, fique tranquilo, tudo isso está escrito, isso não abala a minha fé. Como nós devemos agir, pastor? Como Abacuque, pode faltar tudo, a terra pode ficar ressequida, não vai nascer nada, nem semente germinar, não vai haver fruto na vide, não vai ter nada, nem gado nos currais, nem leite, nem nada, não pode acabar tudo, mas eu não deixarei de crer e me alegrar no Deus da minha salvação, porque Ele é que firma os meus passos, Ele que me sustenta. Então a sua fé não pode ficar abalada. Por isso Judas nos convoca a esta guerra. E você tem que estar firmado nesta palavra. Não é em homens, é nesta palavra aqui. Certo? Não é em homens. Não é em homens. Por isso a própria Bíblia diz que o servo de Deus prega a palavra de Deus.
não para agradar a homens, porque se agradasse a homem, nem servos de Deus seria, mas agradar aquele que prova o coração, que é Deus. Então tem que crer na palavra de Deus. Não precisa de crer em ninguém mais, na palavra de Deus. Não é congregação, não é pastores, não é presbítero, não é ninguém, não é bispo, coisa nenhuma. É a palavra de Deus, essa que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. É esta palavra, a Bíblia Sagrada, o livro mais odiado, mas o mais amado também de todo mundo. Todos estão agora discutindo Bíblia. Nunca vi desse tanto. Você vai lendo, vai postando, o telejornal está discutindo Bíblia, você pega, está falando de Bíblia, você pega outra Bíblia, podcast é Bíblia, vai lá no outro, é a mesma coisa. Todo mundo discutindo Bíblia, parece que todo mundo conhece. Conhece tanto que todos trazem a sua verdade. Mas a verdade absoluta está aqui. Está à sua disposição. Você pode debruçar sobre ela dia e noite, se você quiser, e ela vai trazer vida para você, e vida em abundância, porque você vai aprender que somos passageiros aqui, que somos peregrinos aqui, e que estamos indo para um lugar que foi preparado pelo Senhor Jesus, e pode ter certeza que esse lugar existe. Paulo esteve lá, antes de morrer, foi até o terceiro céu, é onde está o trono de Deus, e viu e ouviu coisas inefáveis, que aos homens não eram lícito dizer, e mesmo se ele quisesse, ele não conseguiria. Deus revelou para João tudo que vai acontecer até o final. Então nenhum de nós temos desculpa, está tudo aqui para mim e para você. O céu é logo ali, mas o inferno também é. Então, muito cuidado, porque estão fazendo de tudo para não permitir que você entre no céu. E quem está na porta, muitas vezes impedindo, são os religiosos. Muito cuidado, porque os fariseus faziam exatamente isto que está sendo feito. O chamado imperativo a conhecer também a sã doutrina, conhecer a sã doutrina, discernir a verdade do erro. Nós precisamos aprender a discernir a verdade do erro. Nós não podemos permanecer do jeito que está. Mas como eu devo fazer isso, pastor? Palavra de Deus. Por isso que eu fico insistindo, venha para os estudos bíblicos, estude, pergunte, queira saber, faça tudo para você ter maior conhecimento em Deus. Aqui em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Parece que até lemos isso aqui. Diz o seguinte: desejai ardentemente, sequiosamente, como crianças recém-nascidas, desejai o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. E olha o que o versículo anterior diz o seguinte: despojando-vos, deixando de lado, despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, que é o que? É a fraude, é a velhacaria, né? É o usurpar da fé. Deixa a maldade e o dolo, deixa a hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência, e passai a desejar ardentemente esse leite genuíno. É a palavra de Deus, para que você cresça e desenvolva. Entendeu? Então é a palavra de Deus. Nós somos chamados, nós somos convocados a conhecer a sã doutrina e discernir a verdade do erro. Você vai ver isso em Efésios capítulo 4, verso 14. Você vai conseguir ver isso em 1 João capítulo 2, verso 12 a 14. É porque o nosso tempo não permite.
Mas nós somos chamados de maneira imperativa, é ordem, a conhecer a sã doutrina. Eu não estou falando de bobageira não. Sã doutrina, santificação, entendeu? Sã doutrina, regeneração, justificação, sã doutrina, o que é básico, fundamental, a doutrina da salvação e tudo que envolve a salvação. Nós estamos ministrando aqui a terça-feira, já tem um longo tempo e nós não saímos ainda, para você ver o que está no bojo da salvação. Isso é doutrina básica, isso é que sustenta, não são infantilidades, que muitas vezes promove discussões dentro da igreja, sem necessidade, o que é infantilidade. Filho, pai, marido, esposa, a Bíblia está repleta de ensinamentos, só não ouve quem não quer, só não age como Deus quer porque não querem, mas está tudo aqui, e somos convocados a conhecer essas doutrinas bíblicas, essa piedade. O chamado imperativo também é para nos confrontar e atacar o erro que está em mim, o erro que está em você. Então eu sou chamado, certo, a ser confrontado com a palavra, porque a partir daí eu vou ser um apologeta, eu também vou saber dizer para quem que vem buscar a razão da minha esperança, a responder adequadamente, biblicamente ou fora dela. Isso é defesa da fé. E eu tenho que estar pronto para isso. Porque, meu irmão, preste bem atenção, lá onde você trabalha, eles vão fazer pergunta para você. E não vão fazer pergunta querendo saber não, é para debochar. Mas vão tentar colocar você numa parede sem saída. Se você não tiver conhecimento bíblico, você não pode ser um apologeta. Você não pode defender a fé, sendo que você nem sabe, nem conhece. E aí depois que eles colocarem você na parede, não vir resposta em defesa da fé que Deus lhe deu, aí pronto, você já se tornou vulnerável, eles vão montar em você. É no trabalho, é numa reunião informal, sempre vai surgir estes mensageiros do diabo, para tentar colocar você numa situação constrangedora, por não conhecer a palavra de Deus. E nesse momento, você vai dizer, meu Deus, eu tenho que ir mais para o estudo bíblico, eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que conhecer, porque aí você vai começar a entender, por que você precisa desta palavra, primeiro para alimentar a sua alma, e segundo para defender esta fé que Deus lhe deu, porque você é um santo de Deus. Amém, sim ou não? Então tá, estou terminando. O chamado imperativo nos comissiona a exemplificar as consequências àqueles que não se prontificarem a mudanças profundas e objetivas, tá? E aqui você vai no livro de Judas, você que vai estudar o livro de Judas, você vai ver lá no versículo, quero pois lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Todo mundo conhece a história, saíram do Egito, não entraram na terra prometida, porque duvidaram. Aí você vai no versículo de número 6, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, os que se revoltaram e seguiram Satanás. Aí você vai no versículo 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Aí você vai para o versículo 8, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados,
não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores, tanto autoridade civil, espiritual, enfim, todo tipo de autoridade. Aí você vai lá para o versículo de número 10, aí você vai encontrar o seguinte: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, isto é, como irracional, como animal, como brutos, sem razão, até nessas coisas eles se corrompem, até naquilo que eles simplesmente, como irracionais, entendem. Aí você vai no 16, diz: os tais são murmuradores, preste atenção, são murmuradores, vivem murmurando, e diz mais, são descontentes. Você conhece alguém assim? Que murmura o tempo todo, que nunca está contente com nada? Esses andam segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, aduladores dos outros. Sabe qual é o motivo? Por motivos interesseiros, está cheio deles. Aí você sai 16, vai para o 18, diz: os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões, ímpias paixões. Aí você vem no 19, são estes os que promovem divisões, são sensuais, que não têm o espírito, tem alma, mas não tem o espírito. Judas traz todos esses exemplos para mostrar que com Deus não se brinca, de Deus ninguém zomba, que Deus vela pela sua santidade. E porque Deus não visita a maldade do homem, assim que esse homem comete essa maldade, eles continuam cometendo as suas maldades. Mas vai chegar a hora do acerto de contas. Mas até lá, nós somos chamados para combater pela fé que uma vez nos foi dada. E esse combater da fé só é possível se eu conhecer a palavra de Deus e se o Espírito Santo de Deus estiver dirigindo a minha vida. Aí a minha fé não será abalada jamais, porque eu sei em quem tenho crido e conheço o Deus que eu sirvo. Amém? Vamos colocar de pé. Que esta palavra aqui possa ficar no seu coração, cravado aí no seu coração. E todas as vezes que você vê alguém dizendo alguma coisa, você vai fazer como aqueles de Bereia, vai procurar saber se é verdade. E de que maneira? Bíblia. Bíblia. Amém? Agradeço pela sua vida, Cristiane, ter vindo. Isabela, Lourenço, Deus abençoe vocês. Os dias são maus, certo? Os dias são maus. Nunca se esqueça disso. Não são bons dias. Mas você é um servo e uma serva de Deus. Os servos de Deus são guardados pelo Senhor. Todos os seus passos são guardados pelo Senhor. Deus não te deixa um minuto sequer. Ele está blindando a sua vida, até no momento em que você dorme. Ele está guardando e velando o seu sono. E Ele sai na sua frente, pela manhã. Faça menção do nome dEle, e Ele vai endireitar todas as suas veredas. Deus é bom demais. Ele é maravilhoso. Você fala com Ele de manhã, à tarde Ele te responde. Às vezes nem chega à tarde. Vamos orar? Você foi chamado para defender esta fé que foi dada a ti. Porque esta fé é dom de Deus, é presente de Deus.
Deus glorioso e eterno, nós te agradecemos por esta palavra, por essa advertência às nossas vidas. Ó Deus, nos advertindo quanto ao chamado imperativo do Senhor. É uma ordem para que nós possamos estar prontos para defendermos esta fé que nos foi dada. Quando alguém pedir a razão da nossa esperança em Cristo, nós mostrarmos para ele onde está fundamentado a nossa esperança. Te agradecemos, Senhor, por todos que entraram aqui e que ouviram a Tua palavra, não como ameaça, mas com amor, porque o Senhor, ó Deus, guarda os passos dos seus santos. Leve-os para os seus lares na Tua segurança. Abençoa os que estão nos vendo e nos ouvindo. Abençoa os seus lares, os seus familiares, onde eles estiverem, que a mão do Senhor esteja operando na vida de cada um deles, porque são Teus, Pai. E aqueles que ainda irão chegar, ó Deus, ao Teu arraial, traga-os, papai, traga-os apressadamente. Nós te pedimos, Senhor, e ajude-nos e tenha-nos como instrumento nas Tuas mãos, para a proclamação desta palavra que liberta, que cura e que transforma. Muito obrigado por tudo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. E que todos aqui sejam abençoados durante toda esta semana. Que o meu Deus esteja dirigindo os seus negócios, a sua vida em família e a sua vida pessoal seja abençoada pelo Senhor, em nome e para a glória de Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, com todo o povo de Deus na terra, agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Cuidado com os convites. Deus te abençoe.